Shalom, Deus abençoe. Nós estamos na nossa disciplina de Direito Eclesiástico, falando aqui sobre a lei moral e a lei jurídica. Qual a diferença entre essas duas leis? O que é que essas duas leis têm de importante? A lei moral, ela precede a lei jurídica. Na verdade, a lei jurídica, ela vem em procedência da lei moral. A lei jurídica, ela regulamenta e ela cria sanções em cima da lei moral, criando a lei chamada direito jurídico. A lei moral, ela pertence ao homem, ela pertence àquela sociedade, ela é criada ali para regular a questão da ética do homem, e ela está dentro ali dos seus conceitos de virtudes e valores criados ali em um contexto social, e ela é também universal. Quais são as características da lei moral? A lei moral, primeiro que ela surge na consciência do homem. Ela é um ato de obrigação criada por princípios intrínsecos ali ao ser humano. Quer esteja ela regulamentada juridicamente ou não. Uma segunda característica da lei moral é que ela possui uma incondicionalidade. Não vou ser recompensado por cumprir a lei moral. E por não cumprir a lei moral também, eu não serei penalizado. Eu vou dar aqui um exemplo. A questão do adultério. O adultério, ele era ali, cumpria sanções legais pela lei jurídica. E depois, com as novas leis que foram sendo criadas, o adultério ele passou a ser apenas uma questão moral, ou seja, está dentro da lei moral. A pessoa que adultera não é penalizada, ela não vai presa porque adulterou. Porém, antigamente era. Então, está aí essa questão. Um exemplo, a mentira. A mentira está dentro da questão da lei moral, ou seja, uma pessoa que mente, ela está agindo e quebrando a questão da moral e da ética. Ela não vai presa porque ela mentiu. Porém, se ela mentir perante um testemunho lá no fórum, diante de uma audiência jurídica, ali ela vai sofrer sanções da lei, porque aquela mentira ali diante de um tribunal e um testemunho, ela está sendo uma quebra da lei jurídica e não apenas da lei moral. Um outro exemplo é uma sinaleira que marca a velocidade máxima de 60 km por hora e a pessoa passa ali a 70 km por hora. Ela vai ser presa porque ela passou nessa velocidade? Não, ela não vai ser presa. Mas ela vai ser penalizada, ela vai receber uma multa. Então, essa lei, ela é uma lei jurídica. Dirigir sem cinto é uma lei jurídica, porque se o guarda pegar, a pessoa será penalizada com multa, para que ela não possa ali, para que regulamente ali a atitude e a conduta daquela pessoa, sendo ali de forma jurídica. Então, tudo aquilo que envolve uma penalidade jurídica é uma lei jurídica. Aquilo que não envolve penalidade jurídica é lei moral. Mas quais são as características da lei moral? A lei moral, ela surge dentro da consciência do ser humano e ela impera dentro da consciência do homem. É a certeza de saber o que é certo e o que é errado que todo ser humano tem. Em segundo lugar, ela possui incondicionalidade. Uma pessoa não recebe recompensa por cumprir a lei moral. E também não será presa por não cumprir a lei moral, não será penalizada por não cumprir, porque ela é incondicional. E ela é universal, porque embora todos cumpram ou embora ninguém cumpra, ela sempre vai estar ali acessível a qualquer pessoa que quiser. A moral, ela é universal, faz parte de todas as pessoas em todo o mundo, e ela está sempre ali para quem quiser acessá-la. Já a lei jurídica possui 5 características importantes que faz com que nós venhamos identificá-la. A primeira é a bilateralidade. O que isso quer dizer? Que a lei jurídica ela vai estar sempre envolvendo duas pessoas, dando direito a uma e obrigações legais a outra. Exemplo, digamos que seja uma pessoa, um caso jurídico ali, um processo judicial entre uma pessoa e outra. Em caso de multa, de processo judicial, alguém vai receber e alguém vai pagar. No caso contra o Estado, digamos, uma pessoa vai requisitar o seu direito perante o Estado será obrigado a pagar e a pessoa vai receber. Ou o Estado requerendo de alguém
um direito legal, por exemplo, em caso de um assassinato, é o Estado contra alguma pessoa, e a pessoa vai ser obrigada a pagar ao Estado pelo crime que ela cometeu. Generalidade é a segunda característica. A lei se aplica a todas as pessoas daquele grupo. Agora, na época da pandemia, nós tivemos em relação a isso aí, os municípios, a Câmara de Vereadores, juntamente com o prefeito, criou sanções e leis de fechamento ali do comércio durante aquela fase da pandemia. Aquela lei se aplicou a todos os comerciantes. Comércio daquela categoria não poderia abrir. E quem abrisse naquela época seria passivo de sanções legais, inclusive até coercitiva. O poder público mandaria a polícia para agir de forma coercitiva para que aquele comércio pudesse ser fechado e a pessoa que abrisse o comércio seria multado. Ou seja, a lei jurídica também possui a abstração. Isso quer dizer o quê? Que todos os casos envolvidos na mesma situação possuem o mesmo resultado e a mesma penalidade. Qual é a penalidade para o furto? Está lá no Código Penal, artigo 155. A lei que vai prever ali, dentro daquela situação de uma pessoa que rouba por causa de necessidade, alguém que está passando muita necessidade, em estado de fome, de miséria, e ela ali rouba um pacote de biscoito ou alguma coisa ali em um mercado, ela não vai ser punida como crime. Isso está na onde? Está lá no artigo 23 do Código Penal, que não há crime quando o fato é cometido em estado de necessidade. Então, a lei é abstrata, ela vai cumprir todos aqueles casos iguais, com as mesmas características, serão punidos de acordo com e interpretado de acordo com a mesma situação. Em quarto lugar, ela possui imperatividade. A lei, ela obriga a cumprir ou impede de cumprir. Ou seja, ou obriga a fazer ou obriga a não fazer. Quando a lei é expressamente lançada, 45 dias depois ela já entra em vigor, aquela lei vai estar ali em vigor naquela situação, e ali as pessoas enquadradas que estejam fazendo aquele tipo de negócio, aquele tipo de procedimento, elas serão impedidas de fazer pela lei, e aqueles que não estavam fazendo tal procedimento, eles serão obrigados a fazer, porque a lei vai estar impondo. Então, ela possui a imperatividade. E em quinto lugar, a lei jurídica, ela possui a coercitividade. No cumprimento legal da lei, o Estado pode enviar a força policial para que tenha ação coercitiva e obrigação legal para a pessoa cumprir a lei em determinado local. Já a lei moral não precisa disso. A lei moral era parte da consciência do ser humano, ela faz parte ali dos seus valores, princípios, que foram aprendidos ou em casa, aprendido no meio social. Não esqueçamos que a lei moral, ela pertence à chamada lei da semeadura. Como estamos falando de direito eclesiástico, vale salientar que, às vezes, a jurisdição não pune, mas nós entendemos que a lei de Deus, ela é moral, ela não vai dar punição jurídica, em casos não, mas ela vai trazer sim punições espirituais e de acordo com a lei da semeadura. E isso a gente não pode esquecer.